Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer revê-los para mais um momento de estudo da palavra. Vocês sabem que nós temos desde fevereiro trazido, não é, aos domingos à noite, na grande maioria deles, pelo menos, Enio, muitos assuntos que, diria eu, são predominantes, fundamentais. Por quê? Porque nós precisamos ter muita clareza de qual é a perspectiva bíblica para a perspectiva de Deus, a visão de Deus, não é? Para todas as áreas da nossa vida. Você concorda? Eu quero começar fazendo uma pergunta, então. Você concorda que a Bíblia, que Deus, que os profetas, que Jesus Cristo tem um assim diz o Senhor para tudo aquilo que compreende a nossa existência? Você acha que sim ou que não? Quem acha que sim, levanta a mão. Tá bom, então eu me sinto muito à vontade para estar trazendo a vocês hoje um tema, diria eu, não diria controverso, porque não haverá uma controvérsia, haverá uma convergência, mas um tema um tanto, também não diria delicado, porque a Bíblia é muito clara com relação ao que vai dizer, mas, ainda assim, é preciso que se destaque o fato de que, em alguns lugares, sabe, inclusive no meio cristão e também no meio dos adventistas do sétimo dia, quando nós levantamos alguns assuntos, às vezes nem todos concordam, não é? Mas ainda que se nós estivermos com a palavra ao nosso lado, não há o que contestar, né? Alguém perguntou outro dia para mim por que o conteúdo da minha mensagem tem se tornado um tanto, como é que eu posso usar o termo? Tão ácido, tão, sei lá, tão, sabe, quem sabe incisivo, não sei bem o termo, mas por que me perguntaram, né? Parece que o perfil daquilo que você traz como mensagem mudou um pouco ao que eu respondi para essa pessoa. Eu digo, bom, a gente precisa pregar a palavra de Deus e pontuar em todos os assuntos que, às vezes, tentam trazer para a sociedade, também para a igreja, que tentam controverter aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando se levanta um assunto, quando se levanta um tema, quando se levanta um debate, nós que estamos levando a mensagem, nós precisamos levar um assim, diz o Senhor, relacionado a esta pauta que se estabelece na sociedade, na igreja, na família, etc, etc, etc. Tá bom? Vamos à Bíblia, abra em Mateus. Mateus no capítulo 6. O Davi não veio. Não, que pena, tá bom. Mateus no capítulo 6, os versos 22 e 23. Você sabe que hoje, solta para nós aqui na tela, por gentileza. Hoje nós queremos tratar sobre duas grandes macrovisões de mundo, de sociedade. Nós queremos tratar aqui sobre dois conceitos. O conceito de Deus, a visão de Deus, o conceito de Jesus, a visão de Jesus, a pauta ensinada por Jesus, os ensinos ensinados por Jesus, a religião estabelecida por Jesus, a cosmovisão de existência, de mundo, de sociedade, de ser, de pertencer, trazida por Deus e por Jesus, em contrapartida à visão comunista e socialista trazida por Karl Marx e também o Engels. E nós vamos dar o start lendo, para você que nos acompanha de casa também, você pode acompanhar a leitura daquilo que está em Mateus no capítulo 6, a partir do verso 22. Encontrou? Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em grande treva. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão.
Mas só para deixar claro, antes de nós iniciarmos, é que eu trago hoje à igreja uma mensagem apologética e não um tema de cunho político. Por quê? Porque quando nós debatemos política, nós debatemos candidatos. Quando nós debatemos política, nós debatemos partidos. Quando nós debatemos política, nós debatemos formas de se governar e se conduzir uma sociedade. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Eu vou trazer aqui um tema apologético. E o que é? Troca para nós. O que é apologia, não é? Há uma diferença entre política e apologética. A política, como já falei, discute partidos, candidatos. A apologética discute visões de mundo, discute doutrinas, discute ideologias. E aí, então, dentro da apologética, da defesa da fé, eu quero, a partir da Bíblia, defender a cosmovisão bíblica, a cosmovisão de Jesus, na controvérsia da cosmovisão do Karl Marx. Então, que fique isto muito bem claro. Passa para nós a grande pergunta que se estabelece: quem são os grandes mestres das duas cosmovisões que eu vou apresentar a vocês hoje? Quem são os grandes gurus? Quem são aqueles que detêm, diria eu, no escopo da sua mensagem, esta mensagem que é trazida como sendo, na visão de cada um destes mestres, como sendo o ideal, o padrão, a norma a ser estabelecida e a norma pela qual a sociedade vai caminhar e se dirigir dentro dela. De um lado, nós temos Jesus, defendendo toda a pauta que você sabe que ele defende. De um lado temos Jesus trazendo todos os ensinos da Goberta, que a gente sabe que ele traz. De um lado, temos Jesus trazendo a perspectiva cristã para a humanidade. De um outro lado, defendendo uma visão diferente da de Jesus. Do outro lado, defendendo valores diferentes do que os valores de Jesus. Do outro lado, defendendo uma pauta que se antagoniza com a pauta de Jesus, nós temos Karl Marx e nós temos o Engels. Há outros nomes, mas estes dois são os expoentes. Quem é Jesus você sabe, porque você já entregou sua vida a ele. Quem é Jesus você já sabe, porque ele fez muita diferença na sua história, sim ou não? Quem é Jesus nós já sabemos, porque não fosse ele nós nem aqui estaríamos, porque ele é o nosso doador da vida. Ele é quem entregou a vida dele no nosso lugar. É ele quem nos promete uma vida com abundância. Então, eu falar no meio de um bando de crente acerca de Jesus, é claro, é chover no molhado, porque você o conhece. Agora, se você não conhece Karl Marx, eu vou te apresentar. Passa para nós. Quem foi os dois grandes gurus do comunismo e do socialismo? Pode passar, por gentileza? Isso. Para que você entenda, Karl Marx, um pouco da sua biografia, Karl Marx teve alguns filhos, mas ele não os sustentava. Você sabe que Karl Marx teve uma esposa, mas adulterou várias vezes, e em uma dessas vezes onde ele adulterou, ele teve um filho que ele nunca assumiu. Entende? Então, esse é um pouco da biografia do Karl Marx. Ele teve um pai que sustentou a ele até a vida adulta, porque Karl Marx não trabalhava, não é? E aí, quando esse pai que o sustentou até a vida adulta morreu, ele não foi ao enterro do pai. Veja, quem foi Karl Marx? Ele, na verdade, não gostava de sua mãe, e entenda que ele era de origem judaica, mas virou um antissemita. Então, ainda que tenha nascido em um berço judaico, não é? Ele depois, com grande ênfase, se opôs, não é? Virando um antissemita. E como já falei a vocês, ele foi o grande guru, não é? Que escreveu lá suas teses. Então ele escreveu sobre trabalho, sobre o proletariado, mas ele era boêmio, conhecido por exagerar bastante no álcool. Isso aqui é algumas ideias. É uma breve biografia de quem seja o Karl Marx. Aí é interessante que os cristãos, muitas vezes, hoje,
são acusados de preconceituosos. Se você já não ouviu isso, que os cristãos são preconceituosos, que os cristãos se acham, quem sabe, que são os donos da verdade, os donos da razão, não é? Que tem uma pauta aí que não deve ser muito dirigida à sociedade, porque nós estamos excluindo, porque nós estamos segregando. Você já deve ter ouvido um discurso nesse sentido, referindo-se aos cristãos, que nós somos preconceituosos. Quem já ouviu isso? Só eu? Você já ouviu, certamente. Agora, olha o que o Karl Marx, em uma carta para o Engels, ele falou a respeito da comunidade preta, a respeito dos pretos. Olha o que o Karl Marx disse. Ele disse assim: o preto judeu La Salle, que felizmente vai embora nesse fim de semana, perdeu 5.000 thalers em uma especulação. Eu percebo agora que ele, a forma de sua cabeça e o seu cabelo, são evidências o suficiente. É um descendente de pretos, que se juntaram ao êxodo de Moisés no Egito. Este compadre também é intrometido como um preto. Isso é o que o Karl Marx disse numa carta que ele enviou ao Engels. É documental, não é? Carta de Marx a Engels, não está bem descrito ali, mas é alguma coisa 62, deve ser 1862. Então, ele diz que o preto judeu, não é? La Salle, que felizmente agora está partindo, não é? Nesse fim de semana, perdeu 5.000 reais lá em uma especulação. Eu percebo que ele, por causa da forma de sua cabeça e o seu cabelo, isso é evidência suficiente que ele é um descendente de preto, que se juntou ao êxodo lá junto com Moisés no Egito. Esse compadre é intrometido igualzinho um preto. Mas nós é que somos preconceituosos? São os cristãos que não gostam de o grupo A, B ou C na sociedade? Não me parece isso, não é? A ver o que o Karl Marx falou. Você sabe que no que se refere a Deus, o que concerne a Deus, ele diz que, olha, assim eu perdi o direito ao céu. Sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, porque ele veio de um berço judaico, não é? Será destinada ao inferno. Isso ele disse, não é? Agora, olha o Engels, né? O Engels aqui, ó, foi um revolucionário em busca de uma sociedade sem divisão de classes. Foi teórico do socialismo científico, crítico enérgico da religião e da família, coautor, ao lado de Karl Marx, de um dos textos políticos mais influentes da humanidade, que é o Manifesto Comunista. Engels, não é? Nasceu há exatamente 200 anos e em 28 de novembro de 1820, em Barmen, no então Reino da Prússia, que hoje é a Alemanha. Isso aqui é só uma pequena, uma pálida ideia de quem sejam esses dois senhores. Agora eu quero me atentar com vocês no que eles defendem. Porque eles trouxeram para a sociedade uma pauta. Eles trouxeram para a sociedade um óculos pelo qual nós devemos enxergar o mundo e, através desse óculos, tomarmos as atitudes com base nessa macrovisão, com base nessa cosmovisão. Então, assim como Jesus tem a sua pauta, os seus conceitos, os seus ensinos, Karl Marx e Engels também defendem os seus conceitos, os seus ensinos. E depois você vai ver que eles escreveram até 10 mandamentos de como implantar o sistema deles. Exatamente como Deus tem na Bíblia os seus 10 mandamentos. Eu trouxe aqui, vou te mostrar. Agora vamos àquilo que seja, passa para nós, aquilo que seja o socialismo e o comunismo. Quais são as suas ideias fundamentais? E só para abrir um parênteses aqui, eu não estou aqui copiando, eu não fiz aqui um copia e cola da internet, não. Eu li o Manifesto Comunista. Eu li. Então, isso aqui, Guilherme, não é o que eu acho, Enio, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não é eu vi ali num site um pedaço, copiei, colei, vou falar sobre isso aqui. Não. Esquece isso. Eu li o Manifesto Comunista de uma ponta a outra. Então, eu sei o que eu estou falando. De lá, eu extraí as principais ideias e conceitos que eles defendem. A primeira delas é que o comunismo começa onde começa o ateísmo. Ou seja, eles dizem que não há Deus. Eles dizem que não há transcendente. Eles dizem que essa história de Deus é conversa fiada.
eles dizem, não é, que a macrovisão deles, a cosmovisão deles, ou seja, o socialismo e o comunismo, são ateus. Então, o comunismo começa onde começa o ateísmo, ou seja, aonde tem ateísmo, aí deve ser implantado o socialismo, o comunismo, e na mão contrária também. Veja, não somente isto, mas no que concerne a lei e a moral, eles defendem o quê? Eles defendem que a lei, a moral e a religião são preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocultam tantos outros interesses burgueses. Ou seja, essa moralidade que nós defendemos, esse respeito às leis que nós defendemos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Enfim, toda essa história da lei e da moralidade que nós defendemos, porque a Bíblia assim nos apresenta, eles dizem que tudo isso é um conceito burguês. Por trás disso também há muitos outros interesses burgueses, então nós não devemos dar muita bola para a questão da lei e da moralidade. Mas não somente isso, eles defendem a luta de classes. Sabe essa história de preto contra branco? De gringo contra índio? Essa história de baixos contra altos? Essa história de patrão contra empregado? A luta de classes. Eles defendem, em realidade, que a solução para o mundo e a solução para as relações humanas, ela é estabelecida, e nós só teremos uma sociedade de verdade quando a classe operária tomar de fato o poder. Então eles defendem a luta de classes. Mas não somente isso, com relação à família. Quantos de vocês têm família? Quantos de vocês amam a sua família? Quantos de vocês amam? Todos, é óbvio, é uma coisa óbvia. Sabe qual é a visão deles? Sabe com qual óculos eles enxergam a família? O Marx e o Engels, eles dizem que a família é uma instituição burguesa, que é uma entidade opressora e, portanto, ela deve ser destruída. Que história é essa de um homem mandar numa mulher? Que história é essa de um pai mandar em um filho? Que história é essa de hierarquia dentro de um ambiente? Não! A família é uma instituição burguesa. E ela não deveria existir. Aí, como eu falei para vocês, que nos taxam de preconceituosos, né? No tema homossexualidade, sabe o que eles defendem? Isso foi extraído também lá da visão socialista e comunista. Sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, que a homossexualidade é um vício burguês e uma perversão fascista. Mas nós é que somos preconceituosos? Por trazermos assim, diz um Senhor? Nós somos os preconceituosos quando nós lemos um texto bíblico onde Deus, de forma clara, Ele dá um conselho. Eu não sei, mas como é que não enxergam que o socialismo e o comunismo são preconceituosos quando eles defendem que a homossexualidade é um vício e é uma perversão fascista? É estranho isso, é interessante. Olha uma outra coisa muito interessante sobre a religião, né? Eles defendem que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga. Então eles estão dizendo que a religião é uma droga. E aí o que deve ser feito? Qual é a ação que deve ser tomada em direção à religião, à família, a tudo aquilo que a religião representa? Eles defendem que a religião, o Estado pode e deve seguir em frente até a abolição da religião, até a aniquilação completa da religião. Isso é o que a base socialista comunista defende como sendo o ideal. Claro, se eles são ateus, como eles vão querer que haja religião? Em hipótese alguma. Não é com relação à sociedade privada, com relação à propriedade privada também. A sua casa não é sua, sabe? É do Estado, a empresa, os meios de produção, todos devem ser do governo e assim sucessivamente. Eles também, com relação a judeus, e eu fiz questão de grifar isso, porque o Karl Marx vem de berço judeu, ele diz assim, olha, qual é a base secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio. Ou seja, ele diz que os judeus, eles só agem em torno do seu próprio interesse. E qual que é a religião de um judeu? O negócio. Qual é o Deus dos judeus? O Deus mundano dos judeus? O dinheiro. Então essas são algumas das teses, algumas das frases, alguns dos conceitos e pensamentos que eles trazem. Agora eu vou, porque na Bíblia nós temos os 10 mandamentos de Deus e de Jesus, sim ou não?
pois eles também têm os 10 mandamentos deles. Passa para nós que eu vou te mostrar quais são os 10 mandamentos do socialismo e do comunismo, que foi escrito por Lenin, que também é um expoente dessa visão de mundo, e aí, em 1913, ele escreveu o Decálogo, que apresenta as ações táticas e práticas para a tomada do poder, não é, pelo proletariado, com base na visão socialista comunista. Olha os 10 mandamentos deles, é assim. Número 1, corrompa a juventude, dele liberdade sexual. Meu corpo, minhas... Ah, você sabe, sim ou não? Meu corpo, minhas regras. Da onde vem esse ideal? Foi escrito lá em 1913. Corrompa a juventude, dele liberdade sexual. 2, se infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Nos países e nos lugares onde esse sistema tenta se impor, você sabe que só tem uma televisão, né? Não tem direito à livre imprensa lá. Por quê? Porque já estava escrito nos 10 mandamentos deles. Veja, 3, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os em discussões sobre assuntos sociais. Você vê aqui um reflexo da nossa sociedade e atualidade hoje, você está vendo? Pois eles estão seguindo os 10 mandamentos deles. Veja, o mandamento número 4, fale sobre democracia e Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Veja, os 10 mandamentos, não é? Comunista, socialista, escrito por Lenin, diz, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. 6, coloque em descrédito a imagem do país. Eu soltei um videozinho aí, no Instagram, de um sujeito defendendo que esse negócio de discurso patriota é ilusão, é mentira, deve ser combatido. Se você me acompanha, você já sabe de quem que eu estou falando. Coloque em descrédito a imagem, então, do seu país. Número 7, promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vitais do país. 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Deixa acontecer, deixa rolar, não é? O 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos, interessante essa palavra, democráticos, devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Veja o 10º mandamento. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à nossa causa. Que interessante, né? A pergunta que se estabelece é: você acha que a doutrina de Jesus, a visão, porque o texto que nós lemos no início fala assim, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos, não é? Você lê o texto, como é que está escrito? Vamos reler. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, ou seja, haverá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em densas trevas. Haverá trevas conforme os seus olhos veem, não é? É o que diz aqui. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, ou seja, o que eu acabei de dizer, que grandes trevas serão. Se o cristianismo é um grande óculos pelos quais nós enxergamos a realidade, o comunismo e o socialismo se apresentam de uma forma convergente com o cristianismo? Convergente ou não? Não, antagônica. Comunismo e socialismo são antagônicos à visão cristã. Socialismo e comunismo, a partir dos seus 10 mandamentos, eles se chocam totalmente com a visão defendida por Deus, por Jesus, pelos apóstolos, por toda a igreja cristã durante toda a história. Minha pergunta aqui, para já entrarmos para o final. A visão da doutrina de Jesus se assemelha a esta visão? Claro que não. Por quê? Passa para nós. Qual é a visão cristã? Você viu lá que não pode ter Deus, porque no socialismo, o comunismo é ateu. Você viu que não pode família, porque a família é uma instituição burguesa.
Você viu nos 10 mandamentos tem que promover greve. Você viu que tem que promover a liberdade sexual. Não é? Os valores são outros, a pauta é outra, a ideia de mundo é outra, a visão para a sociedade é outra. Vamos agora ver qual é que porque eu falei para vocês que a visão de Jesus é um pouco antagônica, na verdade totalmente antagônica, mas o que Deus pensa sobre família? Está em Gênesis 2:24. O homem deve sair da casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher e tornar-se assim os dois uma só. Então Deus quer que haja família. Jesus não é contra a família. Ele não quer ver que a família seja abolida, e jamais, em tempo algum. Na criação, a família foi estabelecida, e assim deve continuar acontecendo para a perpetuação da espécie. Primeira instituição divina foi a família, não foi nenhuma outra, nem a igreja, nem nada. Família. Deus fez, criou a família. Eles não querem família. A Bíblia quer. Na Bíblia, nós não encontramos luta de classes, não. Na Bíblia, nós encontramos Jesus pedindo para que todos sejam um nele. Então, Jesus promove a união e não a luta de classes. A Bíblia, diferentemente do que dizem a respeito dela, e diferentemente daquilo que, de fato, Karl Marx disse, não é? Que a homossexualidade não é um vício patológico burguês. Não, a Bíblia não diz isso. E a Bíblia também não prega que dependendo do formato da sua cabeça, porque você é negro, você deve ir embora rapidamente, e quem sabe você até esteve lá, você descende de alguém que esteve com Moisés lá no Egito, conforme ele disse ali. A Bíblia não defende uma tese dessa. A Bíblia não apoia o preconceito sob forma nenhuma, porque Deus, em Romanos 2:11, não faz acepção de... Não tem? Brancos, pretos, ricos, pobres. Em Jesus nós somos um. Sabe por quê, Guilherme? Porque Jesus quer unir a sociedade. Porque Jesus propõe a união, o amor, o afeto, a mão estendida. É isso que a Bíblia da Dagoberto apresenta. Muito diferente da divisão que a visão comunista socialista defende. Veja, no comunismo e socialismo a religião é o ópio do povo, sim ou não? Ora, você viu o que ele disse, mas na Bíblia a religião, ela não é o ópio do povo, há uma religião verdadeira, existe uma mensagem verdadeira, há uma religião e ela é verdadeira, segundo Tiago 1:7. Você viu que eles defendem nos seus 10 mandamentos que o dinheiro público deve ser gasto de forma indiscriminada. Nós defendemos diferente, por quê? Porque o nosso dinheiro não é nosso. De quem que ele é? Minha é a prata e meu é o... Assim diz quem? Então nós somos mordomos. É por isso que Jesus, na multiplicação, aquilo que sobrou, ele disse, recolhei em cestas aquilo que foi excedente. Veja, olha que interessante, não é? A Bíblia não apoia a supressão da liberdade de imprensa, de opinião, de discurso, em hipótese alguma. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios 3,17 diz, aonde há o Espírito há liberdade. Ou seja, a Bíblia, Deus, Jesus, a visão cristã apoia a liberdade dos povos e não a opressão dos povos. Veja que interessante, nós defendemos honestidade, nós defendemos moralidade, nós defendemos o amor incondicional, nós defendemos o respeito, nós defendemos a fidelidade, nós defendemos instituições moderadoras, nós defendemos o amor entre irmãos e nós também defendemos o amor à pátria. Ei, em nome de Jesus, eu amo o meu país, eu amo o Brasil, eu gosto daqui. Assim como eu gosto da minha igreja, esta. Amém? Veja, eles têm os 10 mandamentos deles, e nós também temos os nossos. E Jesus disse que não veio revogar nenhum dos mandamentos que o pai dele deixou, ele veio cumprir. Então, se Jesus cumpriu os 10 mandamentos do pai, será que nós podemos deixar de lado os mandamentos do pai para seguir os 10 mandamentos do Karl Marx e do Engels? Hã? Tá bom.
Eu falei a vocês que eu traria um discurso apologético. Por quê? Porque eu não estou fazendo um discurso político. Eu não sou candidato a nada. Eu não defendo nenhum ponto. Não é que eu sou apartidário, não é? Eu também não sou apolítico. Mas a minha visão aqui é apologética, a defesa da fé, a defesa da visão. Dentro desse guarda-chuva, a minha pergunta para vocês é: qual é a instituição que defende a visão de Jesus? Qual é? A igreja. A igreja defende a cosmovisão bíblica de Jesus, a igreja cristã no mundo. Não estou falando de uma placa, tá bom? Estou falando do movimento cristão no mundo inteiro. Qual é a instituição que defende a cosmovisão cristã? É a igreja. Então nós estamos de um lado. Qual é a instituição que defende a visão comunista socialista? Qual é? Qual é a instituição? Quem? Quem é? Não vai falar? Qual é ou quais são as instituições que defendem a visão comunista socialista? Porque a visão cristã tem uma instituição que a defenda. Quem é? A igreja, diga, a igreja. Porque o nosso tema é apologético. Qual é a instituição ou as instituições, e eu não tenho medo de dizer o que vou dizer, não. Quais são as instituições que defendem a visão comunista socialista? Os partidos políticos. O último slide é pesado. Vocês acreditam que Deus tem um assim, diz o Senhor, para todas as coisas? Vocês acreditam que o que eu falei, segundo a Bíblia, é a verdade? Pois então eu vou apresentar a vocês qual é a placa das instituições que defendem a visão comunista socialista. Pode passar. Eu li. Do PSTU, eu confesso que eu não li. Mas PCO eu li. Eu tenho um colega que esse UP, que é a Unidade Popular, é um partido, eu nem sabia que existia. Um colega meu vota em candidatos dessa legenda, UP, Unidade Popular. PCdoB você sabe quem que é. PV é o Partido Verde, PT é quem está governando agora, PDT você conhece. PCB também, Partido Comunista, não é? PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PCO, Partido da Causa Operária. PSOL, quem é? Partido Socialismo e Liberdade. Essas são as instituições que defendem a visão de mundo que se contrapõe a este livro. Amém? Ou misericórdia, sei lá, vamos ficar de pé e vamos orar. Vai para as redes sociais, tá? Você acessa lá. Senhor Deus, tem muito lixo, Senhor Jesus, querendo ser colocado dentro das nossas casas como visão de padrão de mundo. Nós não queremos isso para nossas vidas. Eu não quero para a minha. A visão que nós defendemos é a visão bíblico-cristã. Os mandamentos, Senhor Deus, que nós queremos obedecer e praticar, são os mandamentos que a Tua palavra apresenta. E não importa o que dizem a nosso respeito, porque nós sabemos quem nós somos. Não importa as pechas que tentem colocar na Tua igreja, por estar seguindo a Tua palavra, isto não importa, porque importa para nós é fazer a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor nos deixou para fazer e honrar o Teu nome a partir da nossa vida. Portanto, Senhor Deus, nesta noite, nós não queremos ter nenhuma outra paixão que não seja a Tua palavra e o Teu Evangelho. Por isso que nesta noite nós declaramos que nós não queremos nenhuma outra religião, não é, se travestindo de política para tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Não, nós ficamos com a visão de Jesus, nós ficamos com a visão da Bíblia, nós ficamos com os ensinos de Deus, nós ficamos com o calor do Espírito Santo e nós nos levantaremos com grande voz, sem medo e com muita coragem para dizer ao mundo: assim diz
o Senhor. E que todos nós, ainda que não tivéssemos esclarecimento sobre isso até o dia de hoje, agora nós temos. Que não tenhamos medo de defender as tuas posições diante de uma sociedade que está cada vez mais longe de ti. Porque nós somos sal da terra. O que será dessa grande panela de arroz sem nós para darmos o sabor? Não haverá um banquete onde todos gostem de comer se o sal não estiver lá para dar o tempero. Então nos ajuda a sermos igreja, não apenas parecermos. Nós queremos ser de fato, em todas as áreas da nossa vida. Nos dá uma boa semana, na tua companhia, na tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe todos. Semana que vem, nós vamos desmascarar as igrejas pós-modernas, tá? Semana que vem tem esses caras aí, tá bom? Deus te abençoe.